Tá cansado de sofrer na hora de colocar aquele seu site ou sistema feito com IA dentro do seu servidor de hospedagem? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como é fácil fazer o deploy, ou seja, colocar no ar o site ou sistema feito com inteligência artificial dentro aqui do servidor da Cloudys, que é um dos melhores servidores de hospedagem do mercado, Developer Safe, ou seja, você tem um método seguro e prático para desenvolver teu site com IA e ao mesmo tempo fazer ele ficar online aqui nos servidores deles para você. Tanto fazer o staging, que é a parte de site de teste, ou seja, você cria um servidor, dentro desse servidor você coloca duas aplicações, a aplicação de produção e a aplicação de desenvolvimento, que é o staging. Então, eu trabalho nessa área de desenvolvimento, quando está pronto eu migro do desenvolvimento para a produção. E aí está tudo certo, ou seja, o site sempre está de pé enquanto eu estou desenvolvendo. Desenvolveu, terminou de desenvolver, eu migro para a produção. Cara, isso aí é um jeito seguro de se fazer software. Então eu vou te mostrar como é simples fazer isso usando aqui a Cloudys. Para isso você vai ter que ter uma conta aqui, obviamente. Não sabe fazer conta na Cloudys? Assiste esse vídeo aqui que eu já deixei pronto para você, o passo a passo para criar uma conta na Cloudys. Mas vamos lá, eu já estou logado aqui na minha conta. A gente precisa ter uma máquina, contratar um servidor para colocar essas duas aplicações rodando. São duas aplicações, mas são uma só, porque a gente vai fazer uma e vai fazer o staging dela, ou seja, vai criar um clone dela. Para isso eu vou vir aqui em Flexible My Servers e aqui vai ter Launch Now. Eu vou clicar aqui e vou selecionar o tipo da aplicação que eu quero. Lembrando que esse tutorial aqui é focado ou no WordPress ou em PHP. Se você fez alguma coisa com inteligência artificial ou fez um WordPress simples, você pode estar usando uma dessas aplicações aqui. Tem Laravel, Magento, tudo coisa de PHP. Então vou vir aqui, ó, PHP, e aqui eu vou dar o nome da minha aplicação. Vou dar o nome aqui de orçamentos, tá? E o servidor eu vou chamar aqui de Dante Server. Por que esse nome, Dante? Orçamentos. É que eu vou ter uma aplicação aqui que a gente vai fazer junto rapidinho, onde a gente vai usar a inteligência artificial para criar um sistema de geração de orçamento por voz. Eu vou falar, ele vai gerar uma transcrição do que eu falei, vai aplicar num prompt e vai gerar um orçamento daquilo que eu estou falando. Ou seja, um editorzinho para criar propostas de orçamento, tá bom? Site bem simples, a gente vai fazer com banco de dados para salvar e tudo mais. Então a gente tem que ter essa infraestrutura, um servidor para armazenar os arquivos e o banco de dados. Então eu estou criando aqui esse servidor. Então o nome vai ser orçamentos, o nome do meu servidor vai ser Dante Server, ou seja, o servidor é a máquina virtual. E a aplicação, que é o nome do site, vai ser orçamentos. Óbvio que depois eu vou colocar o link do domínio. A Cloudways oferece para mim URL temporária, então não preciso me preocupar com o domínio agora, porque eu posso pensar nisso depois, eu posso fazer toda a minha aplicação aqui sem ter um domínio comprado. Então é muito legal isso. Aqui embaixo em Application Stack eu vou escolher essa opção aqui, ó, Lightning Stack, que é muito mais avançada, mais rápido e prático para fazer os nossos deploys. Aqui em Select Your Server a gente vai escolher em qual desses servidores famosos a gente quer construir a nossa infraestrutura de servidor. Então, no caso, eu vou pegar a Linode, que é a mais baratinha no meu caso aqui, mas você escolhe aquela que melhor se enquadra no seu tipo de aplicação. Se você vai estar fazendo aí um portal grande, vai para AWS, Google, tá? Não poupe investimento, porque se tem uma coisa que você tem que ter bem feito é a infraestrutura. Então, aqui na Cloudys, você pode escolher a melhor infraestrutura que o seu bolso pode pagar. Então, eu vou pegar aqui o Linode como exemplo, vou pegar aqui o Standard, e vou pegar um servidorzinho bem fraquinho aqui só para eu testar com vocês. Mas você escolhe um bom, hein? Pra você colocar aí na tua aplicação e não cair, tá bom? Aqui é só um teste, então não tenho que me preocupar com qualidade. Mas eu vou colocar aqui no América São Paulo, que é o location, e vou dar um launch now. O que é isso? Ele vai criar minha máquina virtual aqui agora. Prontinho, ó. Vai demorar uns 7 minutos mais ou menos aqui para ele fazer esse processo de criação do servidor e daquela primeira aplicação ali, que é o orçamentos. E enquanto isso, eu vou vir aqui, ó, no Windsurf Editor. Cara, eles lançaram o Cloud Opus 4.5 integrado. Tá muito, muito insano. Você tem que usar essa ferramenta. Aqui embaixo na descrição do vídeo sempre tem links que vêm aqui para o Windsurf Editor. Usando o meu link, você consegue créditos adicionais na hora da primeira contratação, tá bom? Inclusive, se você não contratar, apenas clicar no meu link e se cadastrar, você já ganha um bônus extras para usar a ferramenta aqui na versão free, tá bom? Então eu vou pegar, vou abrir meu Windsurf, que já está aqui instalado, bonitinho. Eu tenho outros vídeos aqui no canal mostrando como é que usa o Windsurf. No nosso caso, focar muito aqui no desenvolvimento e mais na parte de staging e o deploy. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com ele aqui para ele criar um projetinho super simples usando PHP e MySQL, tá bom? Olha só, vou pegar o microfoninho aqui e vou falar. Aqui embaixo eu escolho qual IA que eu quero usar. Vou pegar o Cloud Opus 4.5 Thinking, que é o mais avançado de todos, no modo Code, e vou falar o que eu quero aqui no microfoninho para ele desenvolver para mim.
Se você é um cara mais detalhista, que quer fazer um prompt mais elaborado, você pode fazer que nem eu sempre ensino aqui. Vai no ChatGPT, conta toda a tua história e pede para ele criar um prompt mais elaborado. Para a gente fazer esse exemplinho simples aqui de desenvolvimento e deploy, eu não vou fazer nada muito complexo para a gente não gastar muito tempo, mas seria esse o processo, fazer um prompt profissional, colocar aqui e ele vai desenvolver para você, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, vou falar aqui no microfoninho e ele vai captar minha voz. É o seguinte, eu quero fazer um sisteminha de geração de orçamentos baseado em inteligência artificial, onde o usuário vai entrar no site e vai falar no microfoninho, vai captar a voz dele, vai transcrever o que ele falou e vai usar essa transcrição para montar uma proposta de orçamento, tá bom? Uma vez que essa proposta é gerada, eu posso clicar no botãozinho de imprimir e posso gerar um PDF se eu quiser ali da impressão. Mas eu quero que essas propostas fiquem salvas, né? Se eu apertar o botão de salvar, ela fique salva no banco de dados MySQL. E o meu IP vai ser a minha chave para cada uma desses orçamentos criados. Assim, quando eu entrar lá com o mesmo IP, eu consigo ver o meu histórico de orçamentos criados. Faça isso usando PHP, Tailwind e MySQL. Então você viu aí, né? Eu falei o que eu queria, contei minha historinha. Tudo isso eu teria feito num prompt mais rebuscado, mas eu decidi falar aqui com você de um jeito mais simples para não demorar muito. Vou dar um enter aqui, ó, e pronto. Ele vai começar a fazer. Enquanto isso, o servidor da Cloudways deve estar sendo desenvolvido aqui, ou seja, está subindo, ó, falta um minutinho para acabar, dá tempo da gente fazer o nosso negócio. Quando esse servidor estiver de pé, a gente vai ter acesso ao banco de dados, ao usuário, a senha, ao nome do banco, ao FTP, né? Tudo isso. Ah, e detalhe, o GitHub, não podia esquecer, né? Galera, o GitHub, né, para quem não conhece, é a melhor ferramenta para a gente documentar todos os nossos projetos. A gente cria um repositório aqui, ó, cria uma conta no GitHub de graça. Aí você vem aqui em repositórios, ó, criar novo repositório. Eu vou criar um chamado orçamentos, né? Orçamentos aqui sem o C cedilha. E aí aqui embaixo eu vou pôr no modo privado. Por que privado? Porque eu não quero que ninguém acesse, ou seja, é só eu que posso acessar esses dados, para não ser um projeto público, senão todo mundo vai copiar teu projeto, tá? Toma cuidado. Fora isso, vai ter dados de senha, servidor aqui. Eu não quero que as pessoas acessem, só eu. Então, vou chamar de orçamentos, o nome você dá o nome que você quiser, põe no modo privado e clica aqui em Create Repositório. Uma vez que você criou esse repositório, você vai vir aqui, ó, na sua fotinha, e você vai vir aqui em Settings. Aí você desce aqui para baixo e pega Developer Settings. Aqui você vai criar, ó, Personal Access Token Fine Grained Tokens. Aí você vai vir aqui em Generate New Token para criar um token de acesso a esse repositório, para que a IA não deposite os dados em repositórios diferentes ou acesse outros repositórios sem querer. Então, eu vou clicar aqui em Generate New Token. Ele vai pedir a senha aqui para logar. Eu vou logar aqui rapidinho. Aqui eu vou dar o nome, ó. Orçamentos. E aqui embaixo, ó, você coloca Expiration para No Expiration. Aqui embaixo você coloca Only Selected Repositories. Orçamentos aqui, ó, para localizar seu repositório de orçamentos que você quer usar. E aqui você coloca permissão em Actions e Contents. Só isso. E aqui você coloca Read and Write, e aqui também, Read and Write. Aqui embaixo não precisa. Generate Token, vai dar um OK aqui, ó, Generate Token de novo. E pronto, ele vai gerar esse token aqui. Guarda esse token aí, volta lá no Windsurf. Ele está desenvolvendo todo o banco de dados aqui, ó. E aqui no prompt eu já vou falar para ele. Após criar esse sistema, envie ele direto para esse repositório. Aí eu vou falar para ele. No caso eu colei aqui, né, o token, né? Então eu vou colocar aqui, ó, token igual. O repositório é aquele link lá. Esse aqui é o link do repositório. Eu copio o URL aqui, ó, e coloco aqui, ó. Esse é o repositório, esse aqui é o token. Token de acesso. Aí aqui embaixo eu vou falar para ele assim. Seguinte, ó, vou pedir para ele criar uma nova branch chamada Developer, que a gente vai usar para armazenar os dados dos sites que a gente está fazendo, né, do nosso sistema, que vai ficar em staging, ou seja, o staging e o developer é a mesma coisa. Então, ou seja, o meu site que está lá no ambiente de staging, ele vai estar lendo a branch developer, certo? Se você quiser, você até podia colocar o nome de staging aqui para facilitar para você, mas eu vou deixar developer mesmo. Então, ou seja, o meu site de staging está lendo a branch developer. O meu site de produção vai estar lendo a main, que é a branch principal do GitHub. Então, quando eu tiver terminado de fazer os meus ajustes
na branch developer, eu faço um merge com a branch main. E aí, o meu site, que é o principal, vai ler sempre a main. Enquanto o meu site de staging, que é o de desenvolvimento, vai ler a branch developer. Fácil, né? Beleza. Vou falar para ele fazer isso, ó. Criar, então, enviar, né, esse projetinho que ele acabou de fazer aqui. Bom, tá aí, ele já fez todas essas configurações. Só uma coisa que eu esqueci, galera. Eu não abri a pasta do projeto. Como eu não abri a pasta, ele criou numa pasta padrão aqui dele. Eu vou abrir a pasta para a gente poder ver os arquivos, ó. Clicando aqui em Open Folder, ó. Aqui na raiz vai ter Cascade Projects. Ó, aqui, ó, o orçamento IA aqui, ó. Ele já criou para a gente nessa pastinha aqui o projeto, ó. Vou habilitar aqui. Então, tudo que eu pedi para ele fazer, ele fez e colocou dentro dessa pasta o orçamento IA ali na Cascade Projects, tá? Caso você queira colocar na pasta exata, basta abrir o Open Folder e abrir a pasta que você quer trabalhar e pedir para ele fazer dentro da pasta. Então, é bem simples. Já fiz muitos vídeos mostrando como fazer projetos aqui com Windsurf, tá? Basta acessar um desses outros vídeos, porque aqui não estou interessado em desenvolver. O negócio é pôr no ar, né? Então, a gente já desenvolveu, ó, tá aqui o projeto. Só que eu quero fazer o seguinte, deixa eu ver se ele fez aqui todas as configurações necessárias. Bom, pelo que eu vi aqui nos arquivos que ele gerou, ele criou uma pastinha chamada config database. Aqui tem a configuração do banco de dados, tá vendo? Então eu não configurei ainda, porque o nosso servidor da Cloudways não tinha subido ainda. Vamos ver se já subiu? Olha aí, ó, o servidor está de pé, eu posso clicar em cima dele, ó. Aqui são dados do servidor, ou seja, o IP da máquina, o usuário do SSH e a senha do SSH. O que a gente vai usar aqui? Por enquanto, o IP do servidor, tá bom? Eu vou te mostrar mais coisas aqui, ó. Vou voltar aqui no Windsurf e vou falar para ele configurar a conexão do banco de dados. Ó, configure a conexão do banco. Aí eu vou falar para ele aqui, ó, host é o IP. O user não tem ainda, a senha não tem ainda e o banco, que eu vou pegar ali. Olha só, vou vir aqui, ó, e vou procurar o meu IP, ó, meu IP no Google. Vai ter um sitezinho aqui que vai te dar o IP seu. Por quê? Se a gente for fazer acesso remoto ao banco de dados da Cloudways, a gente tem que saber o nosso IP. Por quê? Aqui dentro, ó, em Security, vai ter a opção Shell Access. Em MySQL, vai aparecer aqui, ó, esse campinho para você adicionar o IP. Você coloca teu IP e adiciona. Adicionou, salva. Por quê? Isso aqui é a liberação de acesso de uma máquina local para acessar o MySQL que está remoto, tá bom? A gente vai fazer um teste local, depois a gente vai subir o servidor ali para o GitHub e do GitHub vai subir aqui para o servidor de hospedagem. Então é uma escadinha, né? Com desenvolvimento local, trabalhando localmente aqui na minha máquina. Depois, migrar esse negócio para o GitHub e do GitHub migrar para a Cloudways. Esse é o processo profissional de desenvolvimento. Detalhe, cara, a Cloudways é sensacional porque ela implementa tudo que você precisa. Segurança, backup. Tá com medo de perder seus negócios? Ó, tem backup. Quer SMTP? Tem também. Então, assim, eu não vou me detalhar muito, porque senão não vai dar tempo de fazer tudo que eu preciso nesse vídeo. Mas firewall, malware protection, cara, os caras têm cache, Verness Cache, tem o Redis, que é para cache de objetos. Cara, são recursos que deixam o seu site muito mais rápido. E você que quer fazer um sistema, aqueles que vai ficar pesadão no futuro, você vai ter muito mais desempenho, porque isso aí vai fazer você ganhar muita velocidade com os seus sites, bancos de dados e tudo mais. E detalhe, né, se você quiser aumentar a potência do seu servidor, você consegue fazer isso sem parar o servidor. Você vai lá, aperta um botãozinho e aumenta mais memória, mais disco, mais processamento. Cara, é da hora demais a Cloudways, por isso que eu recomendo. Aqui embaixo na descrição do vídeo sempre tem link para Cloudways. E aproveita, porque agora é Black Friday, cara. Então tá numa super promoção. Eu não sei se você está vendo esse vídeo depois da Black Friday, mas se você estiver vendo na semana da Black Friday, aproveita, porque o desconto é insano, tá bom? Dá uma conferidinha aqui embaixo que eu deixei os detalhes da promoção aqui na descrição do vídeo. Caso você esteja vendo isso depois da Black Friday, olha também, porque às vezes muda, eu coloco sempre as promoções que está correndo recentemente aqui na descrição do vídeo, tá bom? Beleza. Agora a gente volta aqui então em Master Credentials. A gente já pegou o IP. Se eu voltar aqui então em My Applications, lembra que a gente tinha criado o orçamento, que é o nosso site principal, ou seja, é o nosso site de produção? O que eu vou fazer? Eu vou ter o meu site da minha máquina, né, ou seja, o site que eu estou fazendo local aqui, ele é o de desenvolvimento, é o de staging. Como esse aqui é o servidor, então, a aplicação de produção, olha o que eu vou fazer. Eu vou clicar dentro dela e olha só, Staging Management.
eu posso clicar aqui e criar, ó, Launch Staging Application. O que ele vai fazer aqui? Perguntar qual servidor que eu vou usar para armazenar, vou falar que é o mesmo, mas eu podia ter dois servidores, para ter um servidor de staging e um servidor de produção. Podia contratar dois servidores se eu quisesse. Mas não, vou fazer no mesmo. E aí, vou dar um continue. Pronto, ele vai criar uma nova aplicação chamada Staging do Orçamento. Independente, com banco de dados independente, com sistema de arquivos independente. Aí depois que meu site estiver pronto, já dentro do staging bonitão lá, funcionando, eu aperto um botão e migro ele para produção. Cara, é muito simples, tá bom? Então, a Cloudways é fantástica por causa desse tipo de processo. Muito rápido, fácil. E você aprendendo a configurar comigo aqui rapidamente nesse vídeo, você vai ver que é muito simples, sem mistério, qualquer um faz, tá? Não tem segredo. Então, como você viu, né? A gente está criando aqui o ambiente de staging, tem que demorar um tempinho. Enquanto isso, vamos entrar no aistudio.google.com e vamos pegar uma API de graça para a gente testar aqui as coisas da Google. Ó. Get API Key. Vou clicar aqui, ó, criar chave de API. Vou dar um nome, ó, Cloudways. E vou vir aqui, vou colocar aqui, ó, Gemini Default Project. Vou criar a chave e ele vai criar uma chave de API para mim. Aí, ó, criou, copiei aqui nesse botãozinho que você copia. Volta lá no Windsurf. Como assim, Dante? Você vai pegar uma chave de API. Lembra que a gente tem que fazer um negócio de captar voz lá com o Gemini e tudo mais, né? Então, ó, eu vou dar a API dessa inteligência artificial para ele. API do Gemini. Aí eu vou colocar aqui. Olha só, ele até colocou aqui, ó, no database.php, ó, OpenAI API Key. Ah, ele fez com a OpenAI, ele não fez com a do Gemini. Mas eu posso mandar ele trocar, sem problema, tá bom? Vou falar para ele aqui, ó, troque da OpenAI pelo Gemini. Assim ele já troca o sistema ali e já faz a integração com a API do Gemini em vez da OpenAI. Olha que legal, ó. O nosso staging está pronto. Se eu vier aqui em Applications, olha só, tem dois, ó. Olha o staging aqui verdinho, ó. Se eu clicar aqui, agora eu tenho uma URL aqui temporária de staging, ou seja, tá vendo que tá com proteção de senha? Por quê? Tem esse benefício também aqui. Você pode proteger com senha enquanto você desenvolve, quer dizer que você cria uma senha em um usuário e você só vai conseguir acessar essa aplicação se você digitar. Aí você consegue ver ela funcionando. Ou seja, você não torna pública uma aplicação que você está desenvolvendo. Cara, muito legal esse recurso. Ah, Dante, eu não quero não, eu quero desativar isso aí para mim deixar público mesmo. Olha aqui, ó, Password Protection, eu desabilito. Assim, eu não me preocupo em ter que digitar aquela senha para entrar lá nessa tela aqui. Ó. Então, se eu der um reload aqui agora, ó, ele não vai pedir senha. Olha lá, entrou sem senha, tá vendo? Aí eu não precisei digitar a senha e vou conseguir ver a aplicação. Se você for usar o Redis, né, que é aquele Object Cache, olha só, tem aqui o prefixo, username e password para você configurar o Redis, para sua aplicação ficar ainda mais rápida. Depois a gente pode tentar fazer essa configuração, mas caso você tenha mais tempo aí, você pode mexer com isso depois, mas é para deixar mais rápido o teu sistema aí, depois você configura. Olha o banco de dados aqui, ó, Launch Database. Eu posso ver o banco de dados visualmente. Então, aqui eu tenho o nome do banco, o usuário e a senha, que é o que eu precisava. Ó. Copiar o nome do banco, lembrando que eu estou no ambiente de staging. Ó. Então, o nome do banco é esse, o usuário é o mesmo nome do banco, tá? Só para você ver aqui, ó, o mesmo nome do usuário. A senha só que é diferente. Vamos copiar a senha aqui, vamos colocar aqui. E o IP é o IP do servidor. Pronto, conexão do banco. API do Gemini, agora é só pedir para a IA fazer esses ajustes. E aí ela vai fazer esse ajuste aqui para mim. Como que eu vou fazer então agora o deploy disso aqui lá para dentro do GitHub? Você lembra que nos comandos anteriores eu falei para ele comunicar com o GitHub? Será que ele levou já o projeto para lá? Porque a gente nem viu, né? Olha aí, ó. Ele já trouxe para cá. Porque o Windsurf conectou automaticamente com aquele token que eu dei lá do GitHub e já trouxe todo o projeto para cá. Enquanto isso, ó, ele já foi configurando todos os arquivos, API Key, já mexeu no Gemini. E ó, e vai mandar para o GitHub tudo de novo. Olha só agora, ó. Se eu voltar aqui no GitHub, ó, e der um reload, agora tem 2 commits, ó. Ou seja, todas aquelas alterações que eu mandei ele fazer, ó, trocar aquela configuração da IA e conectar com o banco, ele já documentou aqui para mim. Olha que legal agora, a gente vai clicar aqui em orçamentos, que no caso é o nome do meu repositório, e vai vir aqui em settings. Não é settings aqui da fotinho, tá? Não confunda esses settings com esse setting aqui. Esse aqui é o settings do orçamento, que é o meu repositório. Aqui nesses settings aqui, lá embaixo, vai ter uma opção chamada Deploy Keys. Vou clicar aqui e vou adicionar um Deploy Key. Está vazio, porque eu não tenho a chave ainda. Lá na Cloudways, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui, ó, então,
em staging, que eu estou no servidor de staging, né? Que é o meu servidor de desenvolvimento, minha aplicação de desenvolvimento. Olha só aqui embaixo, ó, deploy via Git. Se eu clicar aqui, generate SSH keys. Quando eu clico aqui, ele vai gerar uma chave para eu colocar lá no GitHub. Aguarda um tempinho. Você clica aqui, ó, View SSH Keys. Copia. Aqui, ó, tem um botãozinho de copiar. Volta aqui no GitHub e cola aqui. Dá um nome, por exemplo, Staging Orçamentos. Precisa saber que isso aqui é a chave do SSH do Staging. Aqui você dá um Allow Write Access e dá um ADD Key. O que isso aqui vai fazer? Olha só, se eu voltar aqui na Cloudways e fechar essa janelinha, automaticamente agora eu vou pôr um caminho aqui, ó. Se eu clicar aqui dentro, ó, eu vou digitar o seguinte, ó, git@github.com, o nome do meu repositório, no meu caso aqui, ó, do meu usuário, desculpa. O meu usuário está aqui na URL, ó, Dante Testa, barra, o nome do repositório. Tá vendo? Então, ó, meu workamentos. Então aqui eu vou colocar git@github.com, Dante Testa, barra, orçamentos.git, tá? É o nome do repositório .git. Se eu clicar em Authenticate, ele vai lá e tenta autenticar com aquela chave que eu cadastrei. O que vai me dar acesso a pegar tudo do GitHub daquele repositório e baixar para esse servidor. E olha só, qual branch que ele vai me deixar selecionar? Ó? Developer ou main. Eu vou pegar Developer. E pronto, vou deixar nesse Deployment Path, que é o padrão aqui da hospedagem, que é o Public HTML, e dou um Start Deploy. Isso aqui faz com que o site que está armazenado no GitHub ali, que você viu que a gente subiu todos os arquivos no GitHub, agora entre aqui na Cloudways. Será que está funcionando? Não sei, ó. Vamos clicar aqui em Access Detail. Clicando aqui, vamos ver se vai abrir o servidor. Ó, abriu, mas ele abriu com a página index.html, né? Ou seja, a gente não tem o index.html, mas a gente tem o index.php. Se eu der um barra index.php, olha só quem está rodando aqui já. Minha aplicação já está aqui. Depois a gente remove esse arquivinho do index.html aqui da Cloudways, tá? Fica tranquilo. Olha só, se eu clicar aqui no microfoninho, será que já está funcionando? Ó, permitir dessa vez. Olá, quero fazer um orçamento para uma construção. Vai ser uma casa com 5 quartos, 2 banheiros, suíte, garagem para 3 carros, piscina. Faz para mim um orçamento aí, vai custar uns 500 mil reais. Parei aqui de gravação, ele traduziu tudo aqui e vou dar um gerar orçamento com IA. Olha só o que ele fez. Ele pegou tudo que eu falei e montou uma tabelinha aqui prontinha para mim, tá? Essa daqui foi uma aplicação simples, tá? Nem funcionou do jeito que eu queria, mas ele criou a aplicação. Agora, se liga só, tá no ambiente de desenvolvimento, certo? Presta atenção. Se eu entrar na aplicação oficial, ou seja, essa aqui, ó, orçamentos, e eu clicar aqui nesse link, ó, tá rodando ainda o meu sitezinho temporário, que não tem nada aqui dentro desse servidor, tá vazio, ó. Não adianta eu dar um barra index.php que não vai ter nada aqui dentro, tá vendo? Tá vazio. Como que eu faço então para sair disso aqui, que é onde eu estou no desenvolvimento, para entrar aqui nessa URL de produção? Tem vários jeitos de fazer isso. Eu posso me conectar com o Git Deploy, do mesmo jeito que eu fiz, crio uma SSH keys, registro lá, e aí eu consigo sincronizar esse site aqui de produção na branch de produção, que é aquela main lá que a gente criou, ou eu posso simplesmente vir aqui, ó, em staging e falar para ele o seguinte, ó, copiar dados da staging para o live, ou seja, pegar do meu ambiente de staging e trazer para o ao vivo, certo? Então, ó, se eu fizer isso, eu posso apertar aqui, ó, pull. Automaticamente ele vai perguntar, você quer só usar arquivo ou você quer banco de dados também? Eu quero banco de dados também, nesse primeiro caso, que é a primeira vez que eu estou fazendo, certo? Então, só que eu vou fazer um negócio para a gente conferir aqui antes. Entrando aqui na aplicação de staging, vamos ver se ele fez o banco de dados mesmo, se ele já subiu a tabelinha com o banco de dados lá e tudo certo. Launch Database Manager, isso no staging, hein? No staging. Eu vou abrir o gerenciador de banco de dados para ver se ele fez a migração, ou seja, se ele rodou o banco de dados. Se ele não rodou, eu vou pedir para ele rodar. Ó, ele rodou. Tá vendo? Porque o Windsurf fez tudo isso para mim. Quando eu falei para ele criar a aplicação, dei a conexão do banco de dados e falei para ele fazer tudo, ele já se ligou e saiu fazendo tudo para mim já dentro do servidor. Então ele já criou para mim a conexão com o banco de dados.
Você lembra que eu falei para você que eu ia rodar local aqui o Windsurf? Olha só, vou escrever aqui, ó, Preview Server. Vou dar um Enter e ele vai fazer um preview aqui local no meu computador, que é talvez o que você já tenha feito aí no seu computador até agora. Ou seja, você conseguiu rodar somente no servidor local, sem você testar isso online. Olha só, ele já criou para mim aqui, ó, já está rodando aqui local, ó. Isso aqui está local, ó. Pode ver que o IP que eu estou rodando aqui é esse aqui, né, ó, localmente. Tá funcionando. Ó, o histórico, ó, tá aqui bonitinho. Então, se eu gerar aqui um teste, ó, olha só, gerou aqui. Se eu der um salvar, automaticamente, se eu clicar em histórico, tá aqui salvo. Se eu clicar em ver, eu consigo ver meu orçamento, certo? Vamos supor que estou aqui desenvolvendo, né? Ou seja, estou na minha máquina. Eu venho aqui agora e peço melhorias. Notei que, conforme eu digito a transcrição e aperto gerar orçamento com IA, ele não está aplicando o contexto na geração do orçamento, como se ele não estivesse gerando o orçamento através da inteligência artificial. Dá uma verificada e dá uma melhorada. E não gostei dessa cor roxa aí não, muda para uma cor mais dark mode, preto e verde. Olha só, pedi uma modificação. Então imagina só você aí fazendo o seu software, pedindo para ele melhorar um monte de coisa, criar um monte de coisa. No ambiente local, na sua máquina, você testando no seu computador. Até aí tudo bem, está funcionando. E para levar daqui agora lá para o servidor de staging, ou seja, no de teste real. Não é o de produção, é o de teste real. Basta eu falar para ele, faz o commit lá no Git na branch de developer. Ou seja, depois que ele terminar de fazer ali, ele vai fazer o commit na branch de developer. Ou seja, ele vai pegar as modificações e vai commitar na branch de developer. Antes que você me pergunte, quando ele faz alguma alteração de banco de dados, ele não leva, ele não cria banco de dados no GitHub, tá? Ele documenta no GitHub talvez um arquivo SQL ou arquivos de migrations, que a gente chama, que são documentações de código para montar uma tabela. Se você quiser fazer, então, o envio dos dados de banco de dados direto para o servidor, basta você pedir para ele rodar uma migration. Você fala, ó, roda uma migration aí com os dados do novo banco de dados que você criou aí, caso você tenha pedido para ele fazer um novo módulo, tá? Que envolva banco de dados. Aí você pode falar para ele já executar a migration direto com a sua conexão remota, já que a gente conectou com o IP e com a senha do banco de dados lá, ele já vai fazer isso remotamente. Ó, diz ele aqui que já está feito. Ó. Se eu der um reload aqui, ó, mudou a cor que eu pedi e ele não estava usando a transcrição, né? Então vamos voltar aqui para a tela de principal. Estou rodando aqui no meu computador, ó, no servidor de hospedagem lá, ó, tá roxo ainda, ou seja, aqui no staging tá roxo. Eu não mandei ainda eu fazer o deploy. O que é o deploy? Vou fazer o teste aqui para ver se está funcionando na minha máquina. Cliquei no microfoninho, cria para mim um orçamento para desenvolver um site WordPress. Vai custar R$ 2.000, vai ter 3 páginas. Para uma empresa de fisioterapia. Pronto, falei o que eu queria, gerar orçamento com IA. Bom, ele não fez o que eu queria ainda, mas tudo bem. Está funcionando, mudou a cor, estou salvando aqui ainda, né? Olha, tá perfeitinho, certo? Agora, eu vou fazer com que o que está aqui no meu computador, ou seja, o que eu desenvolvi localmente, vá para o servidor de teste mesmo, ou seja, online, para todo mundo ver. Só que no de teste, no de staging. Então, eu vou entrar aqui, ó, no de staging, ou seja, na aplicação, ó, My Applications, e vou selecionar o staging. E vou vir aqui, ó, Deploy via Git, que foi esse que a gente configurou, né, a conexão lá. E aqui embaixo tem um botãozinho, ó, pum. Você clica aqui, automaticamente ele vai lá no GitHub, na branch developer, e faz download dessa versão aqui, que a gente acabou de fazer, que é a versão principal aqui do negócio, que a gente está rodando na máquina. E olha só agora, se eu voltar aqui, ó, e dar um reload, olha aí, tá verde agora, só que no ar, online, funcionando para todo mundo. Então agora, se eu quiser pegar tudo que eu fiz no staging, que está lá, desenvolvimento, e enviar para produção agora, para a gente poder acessar o site de fato, ó, porque ó, em produção a gente ainda tem esse site feio aqui, que não existe, né? Então eu quero pegar agora e trazer para produção tudo que eu fiz no staging. Então, uma vez de posse do servidor aqui de produção, ó, Staging Management, eu vou ter aqui, ó, copiar dados do staging para o ao vivo, ou seja, para esse servidor que eu estou. Então eu seleciono aqui e aperto Pum. Ou seja, ele vai perguntar, você quer trazer só os arquivos ou o banco de dados também?
Opa, legal aqui, hein? Banco de dados também. Beleza, vou proceder. Aí tem um detalhezinho que a gente precisa melhorar, e é um pulo do gato aqui para você que me segue, tá? Detalhe, se você ainda não é membro do canal da Antitesta, cara, considera se inscrever, porque o que eu trago de conteúdo exclusivo para membros não está escrito. E eu vou deixar um pulo do gato aqui, muito interessante para você que vai trabalhar desse jeito aqui, localmente, no staging e em produção. Com um único projeto, você ter duas conexões de banco de dados. O local da sua máquina conectar no banco de staging, né? Porque você está fazendo localmente, é o de desenvolvimento. O ambiente de desenvolvimento, que é o staging, conectar no banco de staging. Já o banco de produção tem que só funcionar com o site de produção. Então você tem que ter essas conexões tudo configurada. Mas pensou você ficar toda hora configurando arquivo antes de subir? É um porre isso aí. Então o que você vai fazer? Vai vir aqui no Windsurf e você vai dar as URLs para ele. Então olha só, eu tenho aqui, ó, Access Detail do de produção. Esse aqui, ó. Vou copiar então essa URL, ó. Olha quem está funcionando já aqui, ó, em produção, ó. Perfeitinho já. Então, ó, vou pôr aqui para ele, ó, URL de produção. Vou dar um dois pontos, vou colocar o URL de produção. Vou pôr aqui, ó, URL de staging. URL local. Ou seja, a local é essa daqui. Tá com esse pezinho aqui maroto rodando. Vou copiar ele aqui então e vou alterar aqui para mim. Ó, staging URL local. Agora, ó, o staging, ó, Access Detail, vai ter a URL do staging, que é uma URL também temporária, né? Lembrando que o de produção seu vai ser com o domínio oficial depois, né? Caso você queira usar a temporária, também pode. É só mudar aqui depois. Então, esse aqui é o URL staging, né? Que eu estou usando aqui a temporária. O que eu vou falar para ele? Depois que eu colocar todos esses dados aqui, ó, eu vou falar para ele o seguinte. Faz uma configuração para mim, para a gente não ter que ficar toda hora chaveando qual ambiente que a gente está acessando o banco de dados. Eu quero que quando eu estiver na URL de produção, você acesse o banco de dados de produção. Quando eu estiver na URL de staging, você acesse o banco de dados de desenvolvimento, né, de staging. Quando eu estiver local, você também vai usar o mesmo banco de dados do staging. Eu vou te fornecer a conexão aqui dos dois bancos de dados. A gente já tem aqui a configuração que a gente tinha feito a primeira vez. Ó. Esse daqui é o do staging. Eu vou colocar aqui, ó, conexão MySQL staging. E aqui eu vou pôr conexão MySQL produção. No de produção é a mesma coisa o nome, só vou mudar aqui dentro, ou seja, o IP é o mesmo, né? Então olha só, se eu vier aqui agora no servidor de produção e vou clicar aqui nesse nomezinho aqui, ó, database name, ó. Eu vou pegar esse nomezinho aqui, que é o banco de produção. Nome do banco, nome do usuário, tudo igual. Aqui, ó, a senha que é diferente. Então copia a senha e põe a senhazinha nova no lugar dessa senha que está aqui. Pronto, só isso. O que ele vai fazer? Ele vai criar um sistema que detecta qual URL que ele está rodando e, baseado na URL, ele conecta no banco correto. Por quê? Olha só que doideira. Como a gente fez um clone, né, da aplicação, ou seja, a gente estava em staging e a gente fez esse stage management aqui e fez o pull, né, ou seja, saiu lá do staging e agora veio para a produção. Ele criou um banco de dados, só que com outro nome. Está aqui já o banco. Ó. Se eu clicar em Launch Database, a tabelinha de orçamentos que eu tinha no banco de dados de staging, que é esse aqui que já estava aberto, ó, pode ver que tem aqui, ó, orçamentos. Agora, ó, tem outro banco de dados também com orçamentos. Ó, pode ver que tem dois, ó. São bancos de dados diferentes. Esse aqui é o de staging, esse aqui é de produção. Então, eu tenho dois bancos de dados. Então, para eu não estragar o banco de dados de produção toda vez que eu faço alguma coisa, eu tenho conexões diferentes. Só que estão sendo chaveadas automaticamente. Então, quando eu fizer esses pull, esses deploy, eu não tenho que me preocupar em qual conexão, porque o sistema está automaticamente chaveando qual banco é, baseado na URL. Você entendeu o pulo do gato aqui? Facilita demais isso na hora de desenvolver. E tá aí, ó, ele já fez toda essa automação que eu pedi e já fez também o commit lá no Git, ou seja, ele já commitou lá. Se ele commitou lá, eu posso vir aqui então no nosso staging e falar para ele, ó, deploy via Git e apertar aqui o pull. Pronto. Uma vez que ele terminou esse negócio, se eu vier aqui agora na URL de staging e dar um reload, ó, tá funcionando. Vou apertar aqui, ó,
crie para mim um orçamento para fazer uma salada de alface. Pronto. Aí eu venho aqui, crio com IA, olha aí, ó, ele fez para mim aqui um orçamento. E aí eu posso salvar esse orçamento. Ou seja, eu vou desenvolvendo minha aplicação aqui do jeito que eu quiser. Está aqui no histórico, funcionando. Só que olha só, eu tenho um dado salvo nesse banco de dados, porque é o banco de dados de staging. Ó. Se eu vier aqui em orçamentos, ó, selecionar dados, ó, eu tenho 3. Ó. Por que tem 3? Porque estão 2 feitos em IP local, pode ver que o IPzinho, ó, e um no meu IP remoto. Tá vendo? Então tenho 3. Em compensação, no banco de dados de produção, ó, eu tenho os quantos? Ó? Deixa eu ver aqui. Ó. Tenho só 2. Como ele clonou aquela aplicação que a gente já estava fazendo, só trouxe a cópia do banco de dados com os 2 primeiros. Ele não tem o dado real, porque eu não entrei em produção, eu estou no staging aqui, ou seja, estou trabalhando em desenvolvimento. Então o banco de dados não está atrapalhando de produção. Se eu for no de produção agora, que é esse aqui, ó, é o URL diferente, mas o design é igual. E eu trabalhar aqui agora, olha só, quero fazer uma salada, faz um orçamento aí para uma salada para 500 pessoas. Beleza. Pronto. Joguei aqui, orcei, tá aí, orçamento feito, salvei. Se eu for lá no banco de dados agora, ó, que tinha só 2, ó, dar um reload de novo, ó, vai lá, entrou, ó, salada para 500 pessoas. Então, ou seja, ele está armazenando no banco de dados correto. Por quê? O sistema automaticamente chaveou qual banco ele está usando. No de produção, banco de dados de produção. No de staging, banco de dados de staging. Facilitou sua vida? E detalhe, né? E quando eu estou local, ele usa o banco de dados do staging. Ó. Quer ver? Vou fazer outro aqui. Ó. Gerei outro orçamento. Vou salvar. Se eu vier aqui no banco de dados de staging, ó, vai aparecer mais um aqui agora, com meu IP local. Olha que legal. Fantástico, né? Gente, a Cloudways é muito mais fácil para você que tem essa dificuldade. Você viu? Eu fiz o negócio e não deu erro, cara. Eu fiz de primeira e o negócio foi fantástico. Ah, Dante, agora que tá tudo certo, e se eu quisesse colocar um certificado SSL profissional? Tá aqui, ó, certificado SSL. Let's Encrypt, de graça. Você põe seu e-mail aqui, o domínio. Obviamente você tem que ter comprado o domínio, né? E aplica aqui, ele instala o certificado SSL para você. Muito simples. Dante, como é que eu coloco meu domínio principal ali para rodar em vez de ser essa URL temporária? Clica aqui, ó, Domain Management. Você clica aqui, adiciona o seu domínio que você quer usar aqui e aperta Save Changes. Automaticamente, ele vai adicionar o domínio. Lembrando que você tem que fazer o quê? Ter um Cloudflare, porque a Cloudways não é uma hospedagem convencional. Como ela usa o data center ali da Linode, AWS, ela tem um IP. Então você tem que ter Cloudflare. Não sabe o que é o Cloudflare? Assiste esse outro vídeo aqui que eu tenho explicando como é que você cria uma conta na Cloudflare. Então o seu domínio aponta para Cloudflare, da Cloudflare você aponta aqui para a Cloudways. E aí lá na Cloudways você vai colocar o apontamento para o IP desse servidor aqui que eu já mostrei no começo. E aí uma vez que você adicionou o domínio que você quer usar aqui, ó, você clica nele e clica aqui, ó, Make Primary. Automaticamente o sistema começa a usar esse domínio aqui para representar a sua aplicação, tá bom? Óbvio, lá no seu código, que está configurado agora para você rodar com determinada URL, você tem que falar para ele alterar. Olha, a URL de produção pode ser essa ou essa. Né? No caso, você tem ali o domínio ou a URL temporária. No caso do staging, vai ser sempre a temporária. E no caso do local, o IP local. Então, qualquer coisa você pede para IA modificar isso aqui no código e ele já ajusta para você. Assim você consegue rodar sempre igual. E muito simples, né? Quando você der um make primary, ele passa então a acessar com o domínio principal a sua aplicação, em vez de usar o domínio temporário como primário, que é o que está acontecendo aqui. Não gostou? Você vem aqui e deleta. Pronto, deletou o domínio. Você pode testar com quantos domínios você quiser. Muito bacana. Tem cron jobs, tem segurança, ó. Você pode ter uma malware protection. Cara, uma coisa que é fato. Aqui na Cloudways, você tem aqui no servidor vertical scale. Ou seja, se você precisar aumentar memória, processamento, HD, tudo aqui, ó, você pode contratar. Você clica e amplia. Pronto, ó. Pronto, agora você tem 32 GB de memória com sei lá quantos GB de HD aqui no cada planinho desse tem um número de HD, de processamento, você aperta e escala na hora. Firewall, você pode vir aqui colocar regras de firewall, colocar algum IP na blacklist, na whitelist. Aqui em Settings e Packages você pode configurar o teu PHP, ó. Advanced, coloca mais memória no PHP, otimização, você pode fazer uma limpeza.
Manutenção, você quer colocar seu servidor em manutenção? Ó, você pode colocar o servidor em manutenção. Cara, é fantástico. Inclusive, aqui na Cloudways tem esse negocinho aqui, ó, que é o Copilot. Ou seja, ele é uma IA que fica aqui monitorando o teu servidor e quando tem algum incidente, ele te avisa e tenta até recuperar para você, dependendo do que você tem, tá bom? Então isso aqui é um assunto para um outro vídeo, mas é fantástico. A Cloudways tem uma tecnologia muito da hora para o seu site nunca ficar offline. É uma das ferramentas mais profissionais que eu conheço para fazer servidor de site. Se você quer fazer um SaaS, você quer fazer um sistema que não cai, que não tenha dor de cabeça, coloca aqui na Cloudways que é sucesso. Eu não sei se eu falei, ó, mas tem sistema de backup. Você pode vir aqui apertar e gerenciar um backup. Todo mês você cria um backup, toda semana, todo dia, e aí você tem backup. Se deu um incidente, você vem aqui e restaura o backup. Muito fácil. Clicando aqui na aplicação do orçamento, né, que é o nosso site principal, olha, se você rolar aqui para baixo, ó, tem o Redis. Tá vendo? Ó? Então aqui eu tenho o prefixo, user e o password. Se você quiser configurar o Redis, para que você use o cache do Redis, basta falar para a sua IA, falar, olha, eu quero fazer o uso do Redis para o cache da aplicação. Dá esse usuário e senha para ele e ela vai implantar isso para você no seu código e você tem aqui tudo isso funcionando. E aqui embaixo, ó, em Application Settings, você tem configurações gerais aqui, ó. E olha só quem está aqui, ó, o Varnish, que é o cache. Então, se você quiser excluir alguma página do cache, você pode adicionar aqui. Aqui em PHP FPM, ó, você pode configurar todas as diretrizes de PHP, caso você precise ajustar alguma coisa de memória, processamento aqui no PHP, ó, ou até mesmo o seu time zone, né, dentro do PHP, você pode editar tudo 100% aqui. Caso você tenha algum problema de permissão, pastas, ó, tem como resetar todas as permissões de pastas com um único clique. E limpar o cache, então, ó, facinho, clicou aqui, limpou o cache. Muito fácil, né? E olha só o Varnish aqui, ó. O Varnish é o cache. Você quer desligar o cache, ó, quando você está desenvolvendo, você desliga. Começou a entrar em produção, ligou o cache, seu site voa, fica muito mais rápido. Bom, galera, tá aí. Cloudways, fazer desenvolvimento com inteligência artificial, seja no Windsurf, no Cursor, no Antigravity do Google, todas elas é do mesmo jeito. Você conecta no GitHub e manda do GitHub para a sua Cloudways. É simples demais. Ficou com alguma dúvida? Precisa de algum tipo de suporte, consultoria? Meu zap está sempre embaixo na descrição do vídeo, me chama lá que eu te ajudo. Bom, galera, então como você viu aí, é muito simples, né, meu? Você vem aqui, desenvolve com IA, agora você já faz o deploy no GitHub privado. Lá na Cloudways você faz o deploy do Git para a Cloudways e pronto, seu site está no ar. Mexeu no staging, manda do staging para produção. Então é muito simples. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixa um like, se inscreve no canal. Ah, e não esquece de aproveitar as promoções que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo para você contratar a Cloudways sempre pelo menor preço, tá bom? Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!